Entrei, Sueli. Eita! Conseguiu! Que nem diz o Rei Júlio, não era pessoal, né? Que na internet é melhor que a sua. Não é nada pessoal, mas a minha Tô internet brincando. tá me sabotando. Tudo bom, Sueli? Tudo Sabe? ótimo, e você, como é que tá? Tá tranquila. Agora que conseguiu, É. tá tranquila, Agora, né? minha filha, agora que você começou, não pare mais. Meu Deus. Já já as pessoas vão voltar. Voltem, gente, É. voltem. Tá, Voltem para vamos nós, aguardar um voltem. pouquinho. Vou chamar aqui algumas pessoas. Quer tentar fazer no seu? Não, a gente faz assim mesmo, daqui a pouco eles voltam. Tá bom. É. Antes de eu fechar, eu pedi para eles aguentarem um pouquinho que a gente voltava. Tá certo. Tava Então, vendo sua live com a gente a vai. Aline, né? Sim, tô ouvindo perfeito, tô vendo perfeito, linda, maravilhosa. Ó. Sim, eu tô Ai, procurando gente. aqui, a gente tá bonita só assim, eu tô bonita Ah. da metade pra cima, que eu tô de pantufa. Ah, é? Com os Tá frio aí pezinhos não, ficar. né? Não tá fresco, mas como já são 10 horas, aí fica friozinho, né? Ah, aí é mais tarde, E eu né? tô com a janela E aberta porque o aqui gato tá fica entra e muito sai. quente. Aqui no Rio de Já Janeiro tá começou, quente né? hoje. Você tá no Rio de Janeiro? Sim, Eu achei eu que você fiquei, tava no Sul. eu fiquei no Rio Grande do Sul 2 anos. E aí o ano passado, agora esse mês faz um ano que eu mudei pra cá de volta. Ah, E sim, meus então aqui. filhos, os meus netos, todos estão aqui, né? Eu tinha ido lá por conta da minha mãe, Da né? sua E mãe. acabei ficando 2 anos lá. Ah, se aquele Então, vídeo que eu entrando vi seu pessoal, do salão, então já era no Rio. não, no Rio Grande do Sul, do Ah, salão, era era meu lá. salão lá. Uhum. Ah, sim. Olha só. Então o pessoal tá chegando. Gente, depois a gente Tá. vai postar nos dois canais essa live, né? Mas só Bom, apresentando a Silvana, ela tem um canal onde ela fala sobre lei da atração, sobre cocriação, ela é mentora também. E eu me identifiquei muito com a Silvana. Eu fiquei surpresa da nossa conversa de sexta, um tanto que a gente é parecida. Histórias parecidas e o nosso jeito bate muito, né, Sil? Já já Tati, tá gostei de assim, ti. já estamos íntimos. E é engraçado que eu estar aqui com a Sil foi cocriação dela, Brasil. porque, não é? Ela estava Foi. pedindo para o universo. Como é que é, Sil? Conta pra gente. Como que foi? Bom, eu sempre tive meu canal no YouTube. E o meu canal no YouTube, ele foi assim, algo que eu fiz porque eu estava como uma ovelha gorda, cheia de lã, e eu precisava colocar para fora o que eu estava aprendendo da ressonância e tudo, né? Sabe? E aí eu fiz o meu canal do YouTube, mas eu não imaginei que o canal fosse crescer, nada disso. Eu fiz, né? E coloquei lá. E aí eu nunca, assim, eu sempre coloco os meus vídeos lá, mas como vocês estavam falando antes, eu também não vivo do YouTube, né? Então eu não me dediquei, né, tanto. Mas com o que aconteceu, do canal ter crescido da forma que cresceu, assim, rapidinho, né? Eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção no canal. E no meio das minhas cocriações, né, faz um mês mais ou menos atrás, eu resolvi, né, que eu ia começar tudo de novo, sabe? Eu não ia começar o canal de novo, né? Nem começar o Mas que eu canal. ia começar tudo de novo. Tanto que as pessoas às vezes acessam, acham outro Instagram, eu comecei esse Instagram novo, Foi. né? Uma página no Facebook, enfim, eu resolvi quebrar todos os laços que eu tinha com qualquer outra coisa, trabalhar com o que eu sei fazer, com o que eu fui chamada a fazer, né?
E aí eu comecei mês passado a dizer assim, ó, eu quero fazer live, eu quero fazer live, eu quero fazer live. E aí um dia, né, eu assisti uma live de uma pessoa, eu não lembro quem era, mas era uma pessoa, uma maquiadora, e ela Aham. era muito engraçada, né? E aí eu olhei para aquela moça e falei assim, olha, tu tá fazendo a live ali, daqui uns dias é a minha. Aham. E aí, passou mais ou menos uns 2 dias, a Sueli me convidou para fazer uma live com ela. Então, quer dizer que hoje eu tô perdendo a virgindade no Instagram, tá, gente? Eu tirei a Primeira virgindade, live no Instagram a da virgindade do Silvana, Instagram. do Instagram, sabe? Maravilhosa. Então é isso, Sil, sabe? maravilhosa. É Eu vi o seu uma... vídeo, porque eu acompanho o seu canal desde o seu comecinho. Você tinha poucos inscritos, porque para mim, eu não importa o tamanho de canal, o que importa é o tamanho do coração da pessoa que está passando a mensagem. Porque, assim, tem canais que você vê que a pessoa tá ali, né, mercenária para vender algum curso. Mas você Pois não. é. Eu falei, você é muito. Eu sempre vi você muito verdadeira e eu me identifico muito porque você fala, né, que você foi pastora durante anos e eu fico assim, gente, essa mulher maravilhosa, como ela saiu dessa amarra religiosa? Uma pastora, isso pra mim é quase assim, sei lá, é a mesma coisa que eu encontrar um É unicórnio. surreal? É, imagina encontrando um unicórnio alado na minha frente, porque isso é surreal. Eu fico pensando como as pessoas conseguem, vão conseguir fazer o que você fez. Então, eu preciso de que você fale para as pessoas aqui como que você fez isso, entendeu? Qual que foi Bom, o gente, clique? eu, eu comecei essa história, né, há 6 anos atrás, na verdade, escondido. Eu ainda estava no sistema, né, e eu comecei eu assisti o filme A Lei da Atração. E aí eu comecei a chapiscar, mas naquela época eu não mexia muito com a internet, não, era mais minha filha que mexia com isso, né? Uhum, Porque eu pastoreava, minha história era mais para dentro da igreja, né? Mas aí eu assisti o filme, sabe? E fiquei cismada com aquilo. E eu sim, sou uma pessoa curiosa, sabe? Eu sou muito curiosa. Eu sou uma pessoa assim, ó, também. que além de ser curiosa, eu sou estudiosa. Então, tudo que eu quero saber, eu vou profundamente naquilo que eu quero saber. Se eu cismar com uma coisa, eu faço o que o apóstolo Paulo ensinou, retenho o que é bom, jogo fora o que não presta, sabe? Filtro. E aprendo, filtro tudo, né? E aprendo e vejo como é. E isso aconteceu comigo com esse filme Lei da Atração, eu já desde a época da igreja eu já comecei a perceber que havia alguma coisa errada. Dentro da igreja eu já sabia que tinha coisas erradas, mas que a espiritualidade ela poderia ser maior do que estava se apresentando para mim ali naquele momento, que já eram 11 anos de pastoreio. E Uau. foram 11 anos, sabe? Então eu me sentia dentro da igreja engessada, praticamente engessada, não quebrada, engessada, sabe? Uhum, Sim, eu sempre fui uma pessoa que eu buscava Deus, mas eu buscava Deus de todo o meu coração, genuinamente, não era de qualquer jeito, sabe? sim. Então eu procurei, porque assim, ó, eu não tenho pai desde quando eu tinha 7 anos, ele faleceu, então para mim Deus, a primeira versão de Deus na minha mente foi o pai, né? E como eu não tinha pai, então meu relacionamento com Deus, ele era um relacionamento assim, reto, não tinha nada de pai eterno celestial, essa coisa, não tinha nada. Era Deus, vamos Sim. conversar, que a gente precisa bater um papo, eu tô com um problema aqui, eu chegava e mandava ver e queria saber a resposta. E Sim. era uma sinceridade do meu coração, né? Era o jeito que eu me comunicava com Deus. Eu não sabia fazer diferente. Inclusive, na hora de orar, né, na igreja, porque na igreja que eu congregava tinha 6 pastores, todos homens e só eu de mulher, né? Sim. E muitas vezes eu era criticada da maneira que eu era, porque eu era uma pessoa muito direta. Né? Se eu fosse orar para uma pessoa, eu já orava de verdade mesmo. E eles às vezes não entendiam aquele relacionamento, era uma coisa muito, muito minha com Deus. Né? E Uhum. as pessoas que eu pastoreava, né, aprendiam daquele jeito. Maravilhoso. E aí dava problema na igreja, né?
Ah, E eu não dava aquela contradição, né? Porque um ensinou porque era daquele uma igreja, jeito. era uma igreja tradicional, né? Sim, E eu não era muito tradicional, né? sim. Só que Deus me Passei por isso. ouvia. Deus me ouvia, Deus agia através da minha vida, né? Então, assim, o ministério meu era algo assim que era muito voltado para cura. Então, houve pessoas que foram curadas de câncer, de mioma, Uau, até de AIDS, sabe? uau. Então, foram coisas assim. Só que eu sabia que não era eu. Eu tinha essa certeza que não era eu, né? Que fazia nada, porque eu sentia quando o poder de Deus ele me envolvia e hoje eu oro da mesma forma e sei como funciona, mas naquela Você época, sabe. com aquelas crenças todas que eu tinha, né, eu ficava às vezes até impressionada. Então a igreja, ela me engessava no seguinte, porque o resultado vinha, na minha mão vinha, né? Mas eu não seguia os padrões. É porque, Aí ninguém desculpa, entendia. você acha que é porque aquela questão que pregam em algumas igrejas que você tem que se humilhar para poder ser exaltado? Aí, Olha, no eu caso, você não. nunca se humilhou para Deus, você falava Não, com não, Deus, eu me você se humilhava, me humilhava. humilhava, aham. Mas quando a coisa apertava, de humilhação não, a gente tinha que conversar e bater um papo Ah, e sim, aí resolver. você ia direto. Eu fazia tudo o que as pessoas faziam. Mas assim, o que acontecia, né, é que eu olhava para dentro da igreja e via assim muito preconceito, né? Sim, E como esse meu relacionamento ele era genuíno com Deus, eu já senti o amor de Deus incondicional. Então eu não conseguia olhar para uma pessoa sem amor, né? O amor com Deus com Deus e o meu próximo era algo assim que quem me conhece sabe que eu já juntei mendigo da rua para cuidar e dar banho, e cuidar e dar um trabalho e começar a vida. uau. Então, era assim, sabe? Eu sempre falava que o meu ministério era no meio dos hips, porque No meio aonde dos eu hips. morava, aonde eu morava, né, tinha era um lugar turístico e tinha assim um pessoal que estavam ali, eles eram artesãos, né, e eles estavam ali expondo o material deles, né, o artesanato deles. E eu sentava lá no meio deles e conversava e falava de Jesus, e convidava para ir para a igreja, já dava um pandeiro, já dava um violão e já dava um carrom Pronto, para eles tocarem, pronto, você arrumava problema na igreja, né? sabe? Então eu não via as pessoas da forma que eu não via assim, ó, eu não via as pessoas assim, esse aqui é melhor que esse, porque esse tem dinheiro, esse não tem. Esse é bonito, esse não é. Sim. Esse tá com a vida correta, esse não tá. Não, Deus, ele me amava incondicionalmente e eu queria passar isso para as pessoas. E às vezes isso causava problema, né? Dentro do ministério. E aquilo me causava muita tristeza. Eu me sentia engessada, literalmente. E quando Deus me revelava alguma coisa, porque meu relacionamento era muito profundo com Deus, né? Era jejum de 7 dias para ouvir Deus falar comigo. Era subir a monte, descia a monte, sabe? E sobe o monte, Fazia né? tudo. O povo E sobe o sobe o monte. monte, desce o monte, sabe? Mas nunca voltei vazia. Sempre Deus, de alguma forma, ele me trazia resposta ou o milagre, né? E era a forma que eu tinha de me relacionar com Deus, e então a misericórdia Era a também forma que existe, né? você sabia, né, no Era o que momento. eu Você, sabia fazer era o que você naquela época, sabia. né? E a virada dessa história toda foi quando a minha vida quebrou. Eu tive uma quebra na minha vida e não foi uma quebra financeira. A financeira já não estava boa mesmo, mas foi a emocional mesmo, sabe? Foi uma quebra Aí emocional. quebrou de Foi quando vez, né? Quebrou de me quebrou vez. inteira, porque eu já estava meio assim com a igreja por conta de algumas coisas que tinham acontecido justamente por conta de preconceitos. E aí veio a minha separação, que foi algo muito traumático. Eu entrei em depressão profunda. E foi aí, nesse tempo, em que a minha conversa com Deus se tornou uma conversa mais direta ainda. Porque eu não tinha com quem falar, ninguém conseguia entender aquela dor que eu estava sentindo dentro de mim. Você falou da sua dor alguns minutos Sim. atrás, né? A alma dói, o Dói, corpo dói, dói, tudo dói, 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 tudo dói. dói no coração, né? Sentimento, falando em sentimento, mas chega a ser dor física de você falar, não quero Doía. mais, né? E aí, para minha surpresa, dentro daquela quebra que eu estava tendo, foi algo assim terrível que aconteceu comigo, e eu não vou contar aqui, tá? Sim, não.
algo Não, que envolve outras pessoas, não quero constranger claro. ninguém, né? E aí eu fiquei me sentindo assim com muita vergonha dentro da igreja. Nem tinha sido eu que tinha feito nada, né? Tinha sido meu marido e, enfim, a história toda estava em volta do que ele tinha feito. E, para minha surpresa, que estava sofrendo e eu só não me suicidava de verdade, porque porque uma das crenças era que eu ia para o Pro inferno inferno. se eu me No meu suicidasse. caso, espírita, eu não me suicidei porque eu sabia que eu ia direto pro Vale dos Suicidas. Pois é, eu ia para o inferno. É, E aí eu não me suicidei por conta disso. E aí nessa história, dessa quebra na minha vida, foi que eu conheci, né, a lei da atração e comecei a estudar de verdade. E só que começou a entrar um monte de informação, vocês imaginam, uma pastora, 11 anos pastoreando, com todos aqueles paradigmas. Gente, se vocês querem saber de crença limitante na igreja, eu sou especialista, tá? Não tem nada é que você aquela diga, ah, eu questão, sinto a isso. gente, a Eu gente já fala senti. sair fora da caixinha, mas a caixinha Meu da Silvana era Deus, blindada, filha, a minha era debaixo de blindada, 7 gente. cadeados. Sete caixadas. Pensa E numa não foi caixinha. fácil. Pensa numa caixinha. E eu fiquei assim há muito tempo estudando, né? E daí um dia eu fiquei nervosa com isso e falei assim, quer saber, eu vou praticar, né? Porque daí eu já não Cê- achava que era pecado. É, Nesse tempo eu já não achava, eu não estudava achava mais, escondido né? de Deus. Eu Eu achava, acho que eu estudava escondido de Deus, olha Deus isso. não olha agora. Você sabe, Silvana, que Ai, bem no gente, comecinho, uma das primeiras coisas que eu pesquisei no Google era se lei da atração era pecado. Juro! assim Porque é a uma gente lei, vê, olha mulher. que loucura, gente, que loucura. Imagina. E aí houve uma situação na minha vida que eu precisava levantar 6 mil reais, assim, na verdade era 5 mil, que eu precisava levantar 5 mil reais assim, ó, de uma semana para outra, né? E pergunta se eu tinha R$ 1 no bolso, podia virar e sacudir, não caía nem moeda. Tá? A situação era essa naquela época, né? E aí eu tinha aprendido sobre os códigos de Grabovoi, e aí eu peguei e disse assim, fui, sabe, com aquela crença limitante, né? Sabe, que eu não Vou podia fazer fazer essa aquilo, que aquilo macumba aqui. Nada primeiro eu contra, mas chamava, vou fazer essa vou magia aqui. fazer, né? E aí eu até tenho um vídeo no canal contando, né, como que eu fiz. Tinha que ter um japamala, eu nem sabia o que era um japamala para começar, né? E Você, aí tinha que fazer 108 vezes aquele negócio, eu peguei, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda algum para mostrar para vocês. Silvana, imagina uma Ah, evangélica recém-saída ai, para, tendo que você usar o não... japamala. Vamos É usar. artefato de magia negra. Não, não está aqui. E aí eu peguei um fiozinho, né, e amarrei nele os 108 nozinhos, para não me esquecer, né? E comecei a fazer o tal do código de Grabovoi, porque eu queria manifestar aquele Dinheiro. dinheiro. E, para minha surpresa, em menos de uma semana eu estava com o dinheiro na mão. Né? Uau. E eu fiquei assim, sabe, o quê? Esse negócio funciona. Que boa macumba é essa? Já não era mais Bom, macumba, era era boa. macumba. Pelo quando funciona é boa, né? E aí, ali foi o começo de tudo, né? Quando eu fiz esse código de Grabovoi, e aí foi uma manifestação, assim, amorosa, né? Porque eu precisava do dinheiro e eu tive a ideia de fazer um videozinho. E esse videozinho eu elegi, na verdade eu elegi dentro do meu WhatsApp 25 pessoas que me amavam, que eu sabia que poderiam me ajudar. Só que eu não pedi dinheiro para eles, não. Eu tomei a decisão de fazer uma feijoada. E aí eu Ah, peguei e mandei, né, um videozinho contando que eu estava fazendo, que eu estava passando, que eu precisava levantar aquele dinheiro e que eu precisava que eles vendessem a feijoada para mim. olha que maravilha. Que ideia, a ideia veio, né? Veio, né? E aí a minha filha falou, mãe, ninguém vai te ajudar. Daí, para minha surpresa, né, eles começaram todo mundo a entrar em contato comigo, falando assim, o que você precisa para fazer a feijoada? Gente, eu pedi só para Eles eles, venderem. eles venderem. Não, eu vou vender a feijoada e quero te ajudar em alguma coisa para você fazer a feijoada. E daqui a pouco levantou 2 pessoas para fazer a feijoada. Pronto. Aí, foram 3 feijoadas, 3 amigas que me ajudaram, né?
E nós levantamos 6.200 na época, Uau. sabe? E nessa época, foi a época que eu precisava desse dinheiro para suprir uma necessidade da minha filha, que ela estava com problema nos olhos e precisava resolver aquilo com urgência, que ela estava perdendo visão todos os dias se não fizesse o tratamento. E eu também precisava de dinheiro para ir para o Rio Grande do Sul, que a minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Resolvi o que eu tinha que resolver aqui e fui para o Rio Grande do Sul. Fui morar com a minha... A princípio, eu fui só para ficar alguns dias, porque a gente ainda não tinha o resultado se o câncer era benigno ou não, né? E aí eu Então, fui Sil, e fiquei... só uma recapitulada, a sua vida estava desabando financeira, amorosa e na saúde. Não Eu sobrou tinha um nada. salão naquela época, né? Mas não funcionava direito, porque eu também eu não funcionava direito. Com que cabeça, né? Com que cabeça? Imagina. Funciona, assim, a minha vida financeira, não preciso nem falar, se o que eu sabia fazer era ser cabeleireira, né? E eu não tinha condições emocionais até para trabalhar. Hoje eu sei que não era nada, não era crise, não era nada, era eu. A crise estava em mim. Uhum. E, e aí eu fui para o Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul aí o troço apertou mesmo, né? O bicho pegou. Porque escondido, como eu contei para vocês, já fazia muito tempo que eu estava estudando, né, a lei da atração, essas coisas, e caí no professor Hélio Couto, quando eu criei ele, bater papo. Nossa. Aí E a você vê aquele ressonância... cara chato, casa, carro, apartamento. Ai, aí só que eu queria carro, casa e apartamento, né? Mas eu não conseguia admitir que não tinha que ser do jeito que eu estava acostumada, né? E eu fui estudando. E fui para o Rio Grande do Sul com tudo isso na minha cabeça. E chegando lá no Rio Grande do Sul, eu fui morar num sítio, na casa da minha mãe. E a minha mãe tinha de 15 em 15 dias que ir para fazer a quimioterapia. Eu fiquei lá para ajudar ela, porque realmente o câncer era maligno, mas ela se recuperou, tá, gente? Não precisa nem perguntar Graças aqui, a graças a Deus. Deus ela tá tudo bem. E aí eu fiquei praticamente um ano lá na casa dela, ajudando ela nesse tratamento. Só que, gente, sabe, eu sou urbana. E lá onde a minha mãe morava, Urbana. passava um Fusca de manhã e uma Brasília de tarde, sabe? E era só cavalo, vaca e passarinho, sabe? E aquilo Eu falei foi... que foi um retiro com você, né? Foi um retiro. Ai, a minha mãe não tinha internet, daí a vizinha emprestou a internet para nós, para eu poder ficar procurando. E aí, como eu não tinha o que fazer, o que eu fui fazer? Assistir Hélio Estudar. Couto. Hélio Couto, dia, noite, Hélio Couto. E resolvi pedir a minha primeira onda, né? E já tinha feito Pronto. 70% das palestras, eu tinha lido o livro que ele queria que lesse, mas cheia de crenças, tinha coisa que eu não queria nem assistir. Era assim, você pediu a ressonância só para ver, provar que Só para ver talvez como é até que era. enganaram. É, Só para só ver como para é que tirar da era, sabe? cabeça. Mas foi algo assim tão tremendo, que eu digo assim, que foi algo assim de Deus, que quando eu fiz o pedido já começou a transformação. Nem tinha chegado na mão do professor Sim, Hélio Couto, já começou a transformação, não na minha vida, mas no meu caráter, na minha personalidade, no meu entendimento. A palavra de Deus, ela chegava em mim de uma forma diferente já. sim. E aí começou uma transformação e começou a cair, né, alguns véus, né, eu comecei, escamas dos meus olhos começaram a cair. E o professor Hélio Couto, ele repete sempre, né, eu e o Pai somos um, eu e Eu e o o Pai pai somos somos um. um, né. E Exato. aquele eu e o Pai somos um, né, eu ficava assim, como assim, né, eu e o Pai somos um, né, e aí eu comecei a buscar de verdade tudo que ele falava, eu ia buscar na Bíblia. E era muito engraçado, gente. Na minha mãe, era o seguinte: para mim, aquela linguagem era diferente. Eu ia saber o que era colapso de função de onda. Hoje Colapso eu da sei que é função de... fé. Exato. Mas eu só conhecia Exato. essa palavra. Colapso da função de onda era muito grande para minha mentalidade. Né? E aí, o que eu comecei a... Agora eu me perdi, fui brincar com o colapso aí, me perdi o que eu estava falando. Eu estava Não, falando, quando Zé? você pediu a sua primeira onda, começaram a cair as A cair, né, fichas. as fichas, né? E aí, por exemplo, assim, agora eu lembrei. A linguagem que ele usava, né, eu não conhecia. Então, o que eu fui fazer, gente? Eu tinha um dicionário em casa, lá na casa da minha mãe tinha um dicionário. Então, ele Maravilhoso. falava as coisas, eu ia pro dicionário, né? E
o que que acontecia, ou senão para o Google, sabe, para procurar. E aí eu voltava o vídeo e escutava de novo para entender com o significado daquela palavra que eu tinha aprendido nova, entender o que que é que ele estava falando. Isso causou, assim, algo assim que é o que me sustenta até hoje, tá? O fato de eu ter passado por esse processo lá, porque eu aprendi a falar a linguagem, a mesma linguagem dele, mas uma linguagem simples, que atinge as pessoas de uma forma simples. Então, foi esse processo, sabe? Foi essa questão de eu não saber e ter que aprender, e eu aprendi dessa forma. E aí chegou a minha onda. E quando chegou a minha onda, aí virou tudo de pé na cabeça, né? Porque, gente, eu nunca imaginei que para se ter a centelha divina, como ele falava, ser um copai, precisava jogar a cadeirinha de vítima fora primeiro. É, claro, né? Não E tem eu a adorava culpa do aquela outro, cadeirinha. né? Eu Eu adorava aquela adoro quando cadeirinha. você fala cadeirinha de vítima. Ai, a vítima teve que sair de mim. E aí eu comecei a me introverter e eu queria saber se Deus, se o reino dos céus estava dentro de mim. Eu tomei uma decisão. E foi aí nessa primeira onda, né, aonde Deus começou a trabalhar muito dentro da minha família. Porque nós tínhamos, eu tinha, na verdade, tudo é na gente. Não pensa que o outro que é o problema. O Exato, problema sempre somos nós. Acredite em exato. mim. É verdade, é verdade. Falar o E outro te aí, irrita, você que tá irritado com o outro, eu tô não é? irritada. E aí eu tinha um problema muito sério com a minha irmã mais velha, né? A Sandra. Eu acho até que ela tá ali na live. Se tiver aí, dá um oi, Sandra. Pra saber. E aí, eu tinha um problema muito sério que a gente não se falava. Eu tinha uma birra dela, uma raiva dela, gente, vocês nem imaginam. Só que aconteceu que eu tive que ir para o Rio Grande do Sul cuidar da minha mãe. E quem que me ajudava a cuidar da minha mãe? A minha irmã Ah, mais velha. irmã. Ela em Caxias e eu em Vacaria com a minha mãe, no interior, né? E ela em Caxias do Sul. Só que a gente começou a se encontrar e Deus trabalhando. E eu era moída. Gente, eu era moída. Todos os dias eu passava no moedor de bife. Sabe? Cada coisa boa que ela fazia pra mim. Ah, eu acho que ela já disse tá aí, oi. É Sabe? Sandra. Oi, Sandra. Isso. E eu passava no moedor de bife todos os dias, né? E eu comecei a perceber que o problema não era a Sandra. O problema não era minha mãe. O problema era eu. Sempre Exato. foi eu, desde o começo. Né? E eu comecei a ressonância. Tem gente que fala assim que quem faz a ressonância tem catarse. Eu não chamo de catarse, gente. Eu chamo de obstáculo. Como? Obstáculo. 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 Por quê? Porque eu entendi que cada vez que chega a catarse, ele é só um obstáculo. Porque você Exato. olha para aquela situação e você entende que é ali que você está batendo, é ali que você está se ferindo. Então você tem que derrubar aquilo. E eu tomei a decisão de acabar de uma vez por todas aquela situação entre eu e minha irmã. Eu me lembro quando eu fui pedir perdão para ela, a gente sentou no carro dela, né, e eu comecei a chorar. E ela nem entendeu. Até hoje eu acho que ela não entende. Sabe, eu dizia assim, Sandra, me perdoa. Por favor, me perdoa, sabe? Ela respondeu, estou adorando a conversa, um abraço, lindona, sabe? E aí eu comecei, me perdoa, Sandra, me perdoa por isso, me perdoa pelo aquilo, me perdoa pelo aquele outro. E fui falando tudo para ela. Ela disse, não me peça mais perdão. Eu disse, pelo amor de Deus, eu preciso que tu me ouça. E eu pedia perdão e pedia Que perdão. Meus lindo. irmãos não entenderam nada disso, porque eu estava dentro de uma ressonância, dentro do primeiro moedor, O sabe? primeiro, né? Como eu grosso, aquele. É uma faxina, não é? Aí E para nós você tínhamos ter aí uma faxina boa, quando a gente vai fazer faxina, a gente não tem que tirar tudo do lugar? É, tudo do lugar. fica uma bagunça pior ainda. É E era isso, assim que eu gente, tava, catarse, gente. resumindo. Era, Mas no final era fica assim que tudo eu tava. limpo, cheirosinho, ó. E aí o que que acontece? Eu falei, eu disse para ela assim, a partir de hoje, desse dia, nunca mais eu vou brigar com você, nunca mais eu vou falar mal de você, que era a minha especialidade falar mal dela, tá, gente? Nunca mais, sabe? Se era inimiga, nunca mais vai ser. Não, a gente se não era inimiga, mas era aquele relacionamento assim de Natal, sabe? Feliz Ano Novo, ainda Sim, com um emojizinho, pronto, Feliz Natal e Deus, sabe? Não tinha relacionamento. E ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa assim, nossa, não tem nem palavras para dizer quem eu conheci depois que eu quebrei esse ciclo na minha história, né? E ali começou uma restauração.
essa restauração começou pela minha irmã, depois pela minha mãe, e aí foi dentro de toda a família. Então eu sempre falo assim, que na minha percepção, tá, gente? Existia dois cânceres na família. Um era o que estava no seio da minha mãe e o outro que estava dentro de mim. Exato. E Deus curou os dois ali, sabe? Amém. Curou tanto a minha mãe como eu vou chorar, sabe? Eu fui transformada ali naquela situação, né? O meu coração, assim, mudou totalmente. E foi uma restauração muito grande mesmo em todos os sentidos para mim. Inclusive, de passo a passo, né, e passos largos agora, começou a cair as minhas crenças limitantes. Eu comecei a entender as coisas. E eu sou assim, gente, eu não sei como é que eu consigo ser desse jeito. Quando eu enfio um troço na cabeça, enquanto eu não entender, eu não paro de estudar, gente. Às vezes é três É da manhã, eu isso. tô estudando, sabe? E se o livro não tem para comprar, eu simplesmente eu baixo um PDF ou eu vou para um audiobook, Você eu faço qualquer escava. Eu negócio. faço a Eu mesma escavo, coisa. gente, eu escavo. Eu E faço se a de mesma tudo eu não coisa. encontrar, eu começo a assistir vídeos de pessoas que falam sobre o mesmo assunto, que fazem resenha do livro. Exatamente. Resenha do livro. Gente, é a mesma questão. Por que eu fui estudar astrologia? Porque a menina fez meu mapa astral e ela sabia muito da minha vida. Eu falei, peraí, eu não vou perguntar para ela por quê. Eu vou estudar astrologia. Umas loucuras, sim. E muitas outras coisas. E aí a minha mãe acabou indo embora para Caxias e eu resolvi ficar em Vacaria, porque aquele momento da minha vida era um momento ímpar, porque eu não tinha filho para cuidar, gente, não tinha neto para olhar, não tinha preocupação nenhuma. Eu estava sozinha e foi o meu momento sozinha com Deus ali. Eu buscava mesmo, estudava em ressonância e tudo que tinha eu estava estudando. E as crenças começaram a cair. E o que acontece aí nessa história toda? Eu entendi que eu precisava, primeiramente, fazer a minha reconexão com a minha criança. Eu precisava curar a minha criança. Só que Maravilhoso. tudo isso, para mim, era uma escalada de crença limitante. Uhum. Então, primeiro era um absurdo. Depois não era de Deus. Depois, se eu fizesse, eu ia para o inferno e depois eu entrava na aceitação. E fazia. É. Não, já que você E já fez aí, Grabovó, minha filha, se molha. Tá na chuva. mas o ponto não tava molhado ainda, tava só Ainda não pelas tava, canelas tava ainda, sabe? só Não, tava pras pelas canelas. canelas ainda, sabe? E aí o que eu fiz, né? Eu resolvi, né, que eu ia entender sobre essa questão da criança, daí eu fui estudar o subconsciente, fui entender como é que funcionava esse negócio. E aí eu comecei a fazer a minha meditação para fazer esse encontro com a minha criança. E quando houve, eu tenho um vídeo no canal que eu choro, eu acho o tempo todo contando essa história. Quando houve essa reconexão, foi uma cura quântica, foi uma cura maravilhosa dentro de mim, que foi uma limpeza. Gente, eu nunca tinha escutado de verdade o canto dos passarinhos. E eu me lembro daquele dia que eu Você falou que você é resolvi. urbana, né? Não é por isso não, Sueli. Não. Eu estou dizendo assim de verdade. Os passarinhos estão cantando ali, mas tu parar para ouvir a Ah, melodia, sim. você parar para curtir. Eu nunca tinha feito isso, de curtir uma planta, de curtir um animal, de curtir o sorriso de uma criança. Na frente da minha casa tinha um parquinho, e eu ficava horas na minha rede só olhando as crianças brincar, sabe? E Uau. aí, dentro daquele processo, sabe, de internalizar mesmo, de curar, de fazer aquela transformação. E o que eu fiz, gente? Um dia, olha, as minhas crenças elas foram quebradas dessa forma, porque daí, quando não dava jeito, eu ia voltava naquele papo que eu te contei lá com Deus, né? Com Deus. Aqui, ó, Você bota se, Deus na se parede, né? eu boto, daí eu ia do meu jeito, daqui a pouco eu disse, olha, se essa coisa aqui é verdade, então o senhor tem que me dar um sinal, o senhor tem que me mostrar. Eu preciso entender esse negócio. Daí, quando Deus fala, falou, entendeu? Comigo funciona Exato. assim, Deus falou, falou, né? Hoje eu sei que é a minha centelha que fala Ele comigo, né? tem que dar a palavra final, né? Tem. E aí eu disse assim, olha, é o seguinte, se é para eu fazer isso, continuar fazendo isso, aí então eu quero que o senhor me mostre, porque lá onde eu morava não tinha, onde eu estava, aqui na cidade não tinha, onde eu estava nunca tinha aparecido beija-flor, sabe? E aí eu fui e falei assim, quase na minha
assim, veio em mim. Eu tava com perfume de jasmim, eu acho que ele sentiu aquele cheiro e veio, mas ele nunca tinha feito isso, eu nunca tinha Oh, visto um beija-flor ali, sabe? Gente, aí eu gente. falei, então tá, sabe o que eu fiz, Sueli? Eu me joguei de cabeça naquela meditação, sabe? Foi maravilhoso, foi tremendo, foi assim, algo impactante. A do Jardim Depois foi Secreto? a do Jardim Secreto. Foi ali a minha reconexão com a minha criança, foi ali onde eu aprendi a amar incondicionalmente. Foi naquele momento da reconexão com a criança que eu realmente lavei o meu coração assim, em relação à minha infância, ao meu pai, à minha mãe, tudo que aconteceu, sabe? Foi lavou o meu coração aquele momento de reconexão ali com a centelha. E, gente, por isso que eu tô contando essa história, pra vocês verem que quando eu passei por todos os estágios, né? Aí veio o Ho Oponopono. Pra minha vida. E eu comecei a Quando pensa que não e tem não mais nada. resolvi. Não resolvia, sabe? E eu continuei fazendo, nada resolvia. Daí, passado um tempo, né, eu botei Deus na parede de novo, né? E aí eu falei, eu quero saber se esse Ho Oponopono é de Deus, eu quero saber se foi o Senhor que criou esse negócio. Então, o senhor tem que me mostrar qual é o resultado. Se esse povo que está falando que acontece, por que não acontece comigo, né? E aí, naquele dia, eu estava desesperada, porque eu queria resolver uma situação e eu não conseguia resolver aquela situação, e eu entrei nessa história do Ho Oponopono. E aí veio a resposta, mas só que o Ho Oponopono, para mim, ele veio de uma forma diferente. As mesmas frases, mas como é que fala? Não começou começa com eu te amo, porque agora eu já nem sei mais como é que começa, porque Eu eu não faço sei, diferente. eu faço do meu jeito, eu falo é um Ho Oponopono turbinado. Eu acho que é sinto muito, não é? Primeiro? Começa? Sinto muito, eu É. acho. Me Então, perdoe, sou grata, eu te amo. É. isso. Só que daí o Senhor ele me ensinou o Ponopono de uma forma diferente, começando pelo perdão. E aí começou o processo de perdão e eu passei por um outro moedor, porque eu já estava na terceira onda. Aí foi assim algo assim terrível, né, que aconteceu dentro de mim. Foram coisas assim que eu não me perdoava, eu não aceitava. Eram coisas assim conflitantes dentro de mim. E eu tive que passar por aquele momento, né? E com essa maneira que o Senhor me ensinou, eu já vinha fazendo o Ho Oponopono já fazia meses e não resolvia. Em uma semana eu consegui sair. Da maneira que Deus me ensinou, eu consegui sair daquela situação e entender o que eu tinha que fazer. E foi quando o meu canal começou a crescer, foi quando começou a mudança dentro do canal também. E as pessoas começaram a me procurar para que eu desse mentoria para essas pessoas. E Uhum. eu não entendia porque as pessoas, elas... Porque a gente grava um vídeo na internet e a gente põe o coração na gente. Eu sou assim. Exato. Se eu sou desse jeito com Deus, imagina com vocês, né? Se eu sou assim com Deus que eu vejo, imagina com vocês, né? Então, olha só. Eu comecei a entregar os meus vídeos, assim, de todo o meu coração. Não importava se ia ter visualização. Eu nem sabia que se ganhava dinheiro com isso, só porque tem entendimento. Eu até Eu hoje também não lembro que você ganhei, falou. sabe? E aí eu comecei a entregar, sabe? E as pessoas começaram a vir, e aí surgiu. Aí eu resolvi fazer a meditação que eu estava fazendo, do Jardim Secreto, todo aquele aprendizado que eu tive dentro ali do jardim, dentro do meu momento com a minha criança, eu resolvi trazer isso numa meditação para estar entregando para as pessoas também. E foi na outra live lá do YouTube, né, que eu entreguei esse material para as pessoas. Enfim, começou uma nova história ali, Foi um novo naquele capítulo, né? momento, né? Um novo capítulo da história. E na sequência, sabe, as coisas que foram caindo assim dentro de mim, as principais coisas vós sois deuses. É difícil Vós aceitar, sois não é? Não deuses. parece uma heresia? Sabe, parece uma Até eu heresia, queria parece algo pular que da não é fogueira, não real. precisava ninguém me chamar de bruxa. Eu me sentia, eu Pois falei, é. como assim eu sou Deus, gente? Para! Mas agora eu Mas eu entendo. fui, Ai, meu Deus, eu sou um pedacinho dele, eu sou ele. sabe o que acontece, Fábio? Acontece assim. Quem está aqui na live vai entender isso direitinho. Nós somos criados, nós somos desde do berço, eu acho. Já balança o berço contando essa história pra gente, sabe? De que você está aqui na Terra, né?
e que Deus está no céu, num trono, Bem separado longe. de você. Separado de você. Sim. E aí vem Jesus e diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e Ele está em mim. E ninguém ouve, 2000 anos depois, hoje, uma ínfima parte da humanidade ouve esse texto. E aí Metade, as pessoas, desculpa, metade ouve e pensa que é só Jesus que vai é conseguir só isso. Jesus, A isso, gente é nunca só vai Jesus. conseguir. É. E aí, nessa questão, né, eu comecei a buscar mais profundamente. Eu queria entender isso. Eu queria que aquilo acontecesse para mim, né? E dar ressonância. E cada vez um moedor diferente, né? E aí vem a centelha. Né? E aí eu queria saber da centelha, eu queria entender o que era a centelha. E eu sempre entendia dessa forma, que era o Deus no trono e eu aqui na terra, né? Tanto que eu orava assim, né? Bem Ajoelhada separado, no né? chão. Gente, eu vou contar para vocês o comecinho da minha oração, como é que era, tá? Só para vocês verem. Eu dizia assim, Deus, eu não tenho outro pai, eu só tenho o Senhor. E eu sei que eu não sou a melhor Meu filha, aliás, eu Deus sou do das céu. piores. Aliás, eu sou das piores, mas eu também não tenho outro Deus para Nossa. pedir. Era desse Você jeito, quer claro, matar hoje eu tô Deus de falando dó, né? rindo, Pra Deus ficar com é, dó. tipo dó. Queria que ele tivesse dó de mim. Deixa eu ser Sorte bem que ele me coitado. amava. Deixa eu ser Ele me bem amava coitado. incondicionalmente. Eu me aproximava de Deus dessa forma. E era um Deus que estava separadíssimo de mim, ele estava fora, né? E quando entra a centelha ali, a questão da centelha, eu fui entender, sabe? Veio questões assim que Jesus falou, né? Por exemplo, né, o espírito ele é de Deus e ele volta para Deus. Oh, então nós somos Sim, corpo, alma e espírito. O corpo a gente sabe o que é isso aqui, né? A alma, a própria palavra diz que quando Deus soprou nas narinas de Adão, naquele boneco de terra, se tornou uma alma vivente. Então, é o que unifica o corpo, né? O espírito faz com que a alma e o corpo estejam juntos. Tanto que a alma não pode sair do corpo. A alma não sai, sim, se sair morreu. Mas o espírito sai. Né? E aí sim. você consegue sair. E aí, quando eu comecei esses questionamentos, aí sim que parecia heresia, né? Aí sim que o negócio não complicava. Mas o apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo saía do corpo dele e Projeção ia em astral. espírito. Ele ia em espírito aonde? Em Coríntios. Né? Está escrito na Exato. palavra. Né? Filipe saiu de uma cidade, foi para o deserto, batizou o eunuco e foi para outro lugar. Ezequiel era tirado do corpo dele em espírito e levado lá no templo. E aí Deus começa a me trazer todas essas coisas. Daí ele diz claramente, tu tem um espírito. E eu habito nesse espírito. Ele sou eu. E aí Deus começa a trabalhar aquilo comigo, né? E aí eu quis conhecer, né, gente? Ah, mas capaz, eu sou curiosa demais. Eu sou curiosa Quero demais. saber desse trem aí também. Começou um processo de desmistificação de Deus, gente. Olha isso. Nossa, Desmistificar. Sabe? Sair toda aquela coisa arada que tinham colocado dentro de mim para entender somente uma coisa. Eu e o essa é a Pai parte somos um. difícil. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E aí, quando você coloca as coisas dessa forma, né, você diz assim, peraí, essas palavras, elas entram dentro. Comece a dizer todos os dias como um Sim, mantra na tua casa, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu sou o eu sou. E eu comecei a fazer essa prática, essa técnica em casa, e eu comecei a entender. E um dia eu me olhei no espelho e disse, você é Deus. Gente, eu não estou dizendo que sou eu que criei o universo, estou dizendo que a centelha está em mim. E eu olhei para dentro da minha centelha e eu disse assim, você é Deus em mim. E quando eu falei exato. isso, gente, foi algo assim muito impactante na minha vida, porque foi como se tivesse rasgado tudo dentro de mim. Rasgou mesmo o véu, sabe? E eu comecei a entender. E aí começa um outro processo, que é a conexão com a centelha. Então a minha história, ela vem assim de 5 anos de moedor mesmo, sabe? De coisas assim Sim. que se talvez se tiver pastor aí, né, alguns vão dizer, nossa, como que ela conseguiu? Outros vão dizer assim, nossa, vai ser heresia. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca fui tão próxima de Deus. Eu nunca amei tanto Jesus. E eu nunca amei tanto o Espírito Santo como eu amo hoje. Quem faz mentoria comigo Eu sabe como é também. que é.
Nunca, 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 nunca eu disse para nenhum dos meus mentorados para adorar um outro Deus. Eu sempre deixo claro para eles que só há um Deus e que não existe outra coisa, não existe outro poder. Tem gente que diz que o diabo tem poder. Ele tem poder quando Não. Deus está longe, quando Deus não está perto dele. Vai ele se meter com Deus para ver. É ele que tem que ter medo de nós, não é nós medo dele. E minha vida era lutar com o capeta, né, na igreja. O Eu não quero capeta saber de luta. chorando, porque a gente culpa tudo ao capeta, judiação, ele nem fez nada. A gente que tá se afundando e botando Aham, a culpa no capeta, sabe? coitado do capeta. E aí começa esse processo, né, da centelha. E o que que eu fiz daí, Sueli? Dentro disso tudo, ser pastora não ia ser mais, né? É, já E o tinha ido canal só longe demais, crescendo. né? Eu já fui longe demais e já fui, quero ir muito mais, né? Eu acho assim que foi válido, amo o momento que eu tive, que eu passei ali, porque eu só falo da Bíblia, sem estar versículo, onde é que tá as coisas, porque eu passei lá. Senão, eu não saberia. As experiências que eu tive foram lindas, foram maravilhosas, mas é um processo que vem desde o momento em que você se questiona quem é Deus. E aí a questão Sim. para mim era quem era Deus para mim. E eu pergunto para vocês, quem é Deus para vocês? É um cara sentado num trono, com um porrete, para te É. mandar para o céu, para o inferno? Julgando, né? Esperando o Uhum. O julgamento final. que aconteceu aqui? Tá uma barulheira nesse meu celular. Ficou barulho? Só um pouquinho. É, tem um eco, eu também tô ouvindo. E aí, o que aconteceu, assim, naquele tempo, né? Não tem nem como eu tirar esse barulho. Acho que alguém tá me ligando. Passou. Já paro. É. Aí o que aconteceu, né? Eu comecei a entender como as pessoas, né, elas queriam esse conhecimento, as pessoas queriam essa simplicidade de fazer eles entenderem qual é o processo, as pessoas começaram a me procurar para que eu viesse ajudá-las. E eu comecei a fazer chamada de vídeo, conversando com as pessoas. Inclusive, eu já mentorei 3 pastores, Uau! sabe? E o ministério deles foi maravilhoso depois dali, que eles se unificaram de verdade com Deus, né? Mudou totalmente. E aí eles começaram a me procurar. E aí que surgiu a questão da mentoria. E eu já tinha feito alguns cursos também, mas o maior curso que eu tive mesmo foi esse dentro da igreja. E essa vivência, né? Porque Experiência não de tem como vida, você né? falar de uma coisa que você não viveu. Gente, porque sair de uma caixinha desse tamanho não é fácil, não. Não. E de aço, que nem diz E ela, de toda aço ainda blindada. blindada. Era muita crença, era muita coisa para você hoje poder chegar e dizer, uma pessoa como eu, dizer assim, eu e o Pai somos um e Ele me ama incondicionalmente. Incondicionalmente, não importa quem seja. Não importa quem você seja, Ele te ama. Só o fato de você estar aqui ouvindo isso é porque Ele te ama. Não tem nada que possa dizer o contrário. Sim. E não há nenhuma barreira. O que existe é um processo. Um De processo para chegar até libertação, ali. né? Não uma barreira. Deus Não. porque não tem como você entender o que é a centelha se você não passar por esse processo. Que é, primeiro, é harmonizar com o teu passado. Aceitar, perdoar e harmonizar. Depois também vem a questão de você saber quem você é, a tua self. Quem você é? Eu sou o quê? Afinal, eu sou o quê? E quem é Deus para mim? Né? E aí depois vem o processo da centelha, que é o todo em nós. Gente, isso é maravilhoso. Antes eu Exato. achava que era eu aqui e Deus no céu. Agora eu sei que Deus é tudo e eu tô dentro. E Deus ele é dentro de tudo mim e e eu você dentro tá dele. dentro. Exatamente. Isso é tremendo, Exatamente. sabe? É maravilhoso. E hoje eu trabalho com isso. Hoje eu faço exatamente isso, trazendo as pessoas, às vezes, até pior do que eu, né? Num processo pior, e vem trazendo. E a minha alegria de verdade é quando a pessoa tem essa conexão com a centelha, que é algo, assim, é incrível. Não tem explicação. O que acontece com a gente. Assim, não é que a pessoa, tem gente que pensa que vai se conectar com a centelha e vai ficar rico, Exato. ou que vai ter carro, casa e apartamento. Isso vem, sabe? Mas se você não vai ficar rico, não vai ter carro, casa e apartamento, Deus vai enviar uma pessoa para te ajudar no momento que você Sim. precisa, Sabe, né? sabe que você falou agora, Silvana? Eu lembro quando assisti as palestras do Hélio Couto e ele falava que casa, carro, apartamento
não importa. E eu falava, ele tá louco, ele fala isso, as pessoas não vão querer fazer ressonância. Ele fala que quando Mas você se realmente, unificasse com todos, isso não importaria mais. Mas hoje eu entendo, é porque quando você se unifica com Deus, as coisas vêm para você, você não precisa nem ficar pensando. As coisas vêm, você tem a providência de tudo que você quer. E com então, abundância, não é migalhas, não. hoje eu tenho meu carro, eu tenho minha casa, ah, mas assim, tenho uma vida tranquila, que eu ganho muito mais do que eu ganhava antes, muito, muito mais. Mas a verdadeira história, gente, sabe? É essa paz, essa harmonia, essa coisa boa. Isso aí não tem Exatamente. nenhum preço. Gente, na minha casa, até o gato e o cachorro são harmônicos. Porque a cachorra adotou a gata e dá até de mamar para ela, sabe? Elas dormem Oh, junto, de conchinha, sabe? Não tem briga, não tem confusão, não tem essas coisas. Minha vida ela se transformou nesse sentido. Eu tenho paz. Isso não existe nenhum preço, não tem dinheiro nem. Acho que não se alguém tem. chegasse e falasse para mim assim, Sil, eu vou te dar um apartamento para você perder a tua paz, eu dizia, fica com o teu apartamento. Entendeu? Não, É uma não por um coisa. milhão de libras. Não, nem Não, por porque nada, é sabe? aquilo que você falou, sabe? Eu escuto os passarinhos cantando aqui, né? Porque tem árvore e tal. E eu fico, gente, que coisa linda. Como eu sou abençoada em Londres de ter os passarinhos cantando na minha janela. Você não tem isso numa cidade, numa capital, né? E eu fico assim, eu queria um bichinho de estimação. Do nada, um gato entra pela minha janela. Ele tem caminho ali, tá deitado, coisa mais linda. Eu olhei pro meu marido hoje e falei, amor, a gente é uma família já, de ter um nenezinho pet. Né? Olha só, a nossa família já cresceu, a gente nem percebeu. Mas é o que você falou, a paz. Não tem, sabe? E não tem dinheiro que o YouTube pague que me dê mais prazer do que receber uma mensagem de Suelen, você está mudando a minha vida. Eu tinha depressão, Gente, eu estava doente, eu choro aqui, juro por Deus. eu sei. Isso é Gente, olha só, gratificante. eu tenho meu canal no YouTube, mas por motivos que eu mudei do Rio Grande do Sul para cá, o tal PIN que precisa para receber o dinheiro que tá lá, eu monetizei meu canal. O dinheiro tá lá, mas eu não posso pegar nenhum real quando eu chegar esse PIN. Então, não é por dinheiro, não Não é é. por dinheiro. É por amor, porque não existe realmente nada melhor do que chegar ali naqueles comentários e ouvir aqueles testemunhos, aquelas coisas. Gente, se vocês forem lá teve uma moça até que ganhou na loteria, aquele lá Uau, do código de Grabovoi que eu tô falando para vocês, eu postei aquilo só que para contar isso, maravilha. sabe? Então, assim, eles comentários de pessoas que conseguem. Então, isso é o salário. E eu, na minha mentoria, quando chega meu salário? Quando a pessoa faz a reconexão dela com a centelha. Aí, enfim, tem toda parte boa e parte ruim. A parte boa é que a pessoa, a partir dali, vai deslanchar e vai viver uma vida totalmente diferente. E a parte ruim é que ela vai embora da mentoria, né? Vai Ela não vai precisar embora. mais de mim. Você ajuda Aí as eu vou ficar com pessoas saudade. Eu vou a ficar com criar saudade, asas. isso é. Ai, mas isso é maravilhoso, de verdade. Não, se eu Eu, quisesse ganhar dinheiro com o YouTube, gente, a gente ia ter canal de maquiagem, todas essas de baboseiradas que besteira. não. De Não, besteira besteira. não, cara. De Não besteira. não Nem. desmerece que eu aprendi a me maquiar no YouTube. Não, sim, Nem mas sei muito, assim, mas um pouquinho que sei. futilidade. Não, tem gente que ganha Eu dinheiro entendo. horrores falando mal um do outro, sabe? Foca, né? Não Mas agrega é isso. valor na vida das pessoas. A gente teria um canal desse, se fosse por dinheiro, entendeu? Eu me Mas lembro no começo do meu canal, né? Quando eu comecei essa história, minha filha disse assim: eu já tinha pensado em fazer um canal aqui antes de ir para o Sul. Né? E eu queria que ela fizesse um canal de maquiagem, né? E aí eu disse assim, filha, faz um canal de maquiagem. E ela não quis fazer o canal de maquiagem, falou que não dava certo, e que tinha que ter um celular melhor, e que não sei o quê, que não sei o quê. Né? Pronto, aí passou alguns anos, algum tempo, né? Eu fiz o meu canal, mas como eu disse para vocês, nunca foi intencionado ganhar dinheiro, né? Mas se ganhasse, bem para mim, riqueza, não tem problema. bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo. Sejam E aí bem-vindos. eu fui entregando meus vídeos por amor mesmo.
por amor, porque eu acho assim, que cada pessoa, por exemplo, hoje, né, essa live vai pro meu canal, vai pro seu canal. Se algum pastor, alguma pastora está engessado, que nem eu estava, sabe? E querendo gritar para o mundo que Deus é amor e não consegue, porque Deus é amor até o cara beber uma cachaça, Deus é amor até fumar uma maconha, Deus é amor até ele botar, a mulher botar uma calça, ó, Deus é amor até a Jezabel usar brinco, Deus é amor. Ah, entendeu? Nem vou fazer estender a lista, porque a lista vai longe. E aí a pessoa sabe que Deus é amor, que nem eu. Eu sabia que Deus era amor incondicional. E a pessoa está engessada no sistema, sabe? Com medo, porque uma das crenças é colocar dentro da mente da gente que se você sair da igreja, sair do sistema, tu vai para o inferno também. Eu queria saber o que não vai para o inferno. Acho que fica mais fácil. Não tem nada. Só pode respirar, gente, mais nada. Porque até o pensamento já pecou. Gente, pois é. Sil, e o que esse dia tá? Eu não sei quanto daqui a pouco o nosso tempo acaba, mas uma dica. É uma hora só, né? É uma dica para as pessoas se conectarem com a centelha divina. Uma dica, eu vou. Primeiramente, quero dizer para vocês o seguinte: recebam essa palavra. O reino dos céus está dentro de vós. Então também o reino dos céus está dentro. Outra, você precisa ter coragem. É sair do medo, é sair da culpa, é sair dessa frequência vibracional e ir para a coragem. Coragem de quê, Silvana? Coragem de estudar, coragem de se informar, coragem de buscar, sabe? Coragem de ficar com o olho ali, aprendendo. Coragem, gente. Você tem que ter coragem. E a outra questão que eu poderia estar dizendo para vocês... Opa! Tá de novo o barulhão aqui no meu ouvido. Estamos aqui, firme e forte. A outra questão também é que você aceite. Aceite o seu passado. Aceite o que aconteceu. Perdoe quem tem que ser perdoado. E quando você faz essas duas coisas, você tem coragem e você começa o processo, aceite quem você é, do jeito que você é, gente. Não precisa mudar nada para ter a centelha. Mas não tica nada, é só se amar. Se olhar e dizer assim, eu sou o quê? Eu sou o que eu quiser ser. Não foi isso que Jesus disse, que Deus disse para Moisés? Eu sou. Ok, sou o que ser o quê? Então eu sou o que eu quiser ser. Então é isso, sabe? Você olhar para dentro de você e você dizer assim, eu sou, está dentro de mim. Eu sou o quê? Sou youtuber? Ok. Sou pastor? Ok. Minhas amigas falam assim, ó. Que eu saí da pastora, mas a pastora não saiu. Não, absolutamente. Minha filha, quem nasceu pra pregar... Não tem jeito. Eu até tento fazer vídeo do outro jeito, mas acaba a palavra mesmo nesse negócio. Mas é o que faz você, o que diferencia você de todo mundo. É você levar a palavra de Deus dessa forma simples e você conecta as pessoas com Deus dessa maneira. Né? Não tá você mostra que Deus não está longe e não está inalcançável. Tá aqui. E aí quando você passa por esses dois processos, né, que é a coragem e a aceitação e o perdão, porque a aceitação ele já entra na questão do perdão. Quando você vê isso, você já entende que Deus ele é autorizador, que ele é permissor, que ele é amoroso, que ele é harmonioso e que você é um com ele. Quando você passa por esses dois processos, aí, gente, a centelha é assim, ó. É rapidinho. Mas precisa passar. Né? Pensa e cria. Eu tenho até medo de falar, tá? Às vezes eu falo alguma coisa, daqui a pouco o negócio vai e acontece, eu fico até me sentindo culpada, sabe? Exato. Exatamente. Eu tenho que tomar cuidado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que é um processo. Se você quiser me procurar na mentoria, não sei se tem como deixar o telefone aqui no YouTube, a gente põe na descrição aqui, não sei como é que é. A gente pode pedir para as pessoas... se inscreve no meu canal, olha que bonitinho, ó, agora eu vou fazer o marketing aqui. YouTuber, vai. Vai lá, se inscreve no meu canal, que todos os vídeos têm o telefone, e aí você entra em contato comigo e a gente começa essa caminhada junto. Mas é assim, ó, um passo a passo, não existe eu vou fazer uma meditação e vou me conectar com o centelha. Não é assim, é um processo.
é um processo, e o processo tem que ser respeitado. O Tem que processo é esse, é a descascar, né? Uma limpeza. cebola ali para ser Limpeza descascada. primeiro, para depois... Já acabou nosso tempo aqui, querido, já me anunciaram aqui. E depois você Já. vai ter essa alegria que eu tenho. Ótimo, Sil, obrigada. Ah, gente, Obrigada